Essa quarentena tá tendo um efeito emocional forte em mim, eu acho que em vocês também. Ontem eu falei de empatia, hoje eu quero falar da falta dela e da miopia de algumas pessoas apoiadoras do governo e do próprio presidente em relação ao futuro da economia, se a preocupação for realmente salvar vidas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e comente. É muito fácil criticar o governo Bolsonaro. Ele erra e erra muito. E mais grave do que só errar, porque errar é humano, ele tromba de frente com valores que eu acredito. Eu confesso que precisei conhecer essa extrema-direita numa democracia, porque eu vi uma coisa parecida quando eu era muito jovem na ditadura militar, para me entender no espectro político. Como democrata e defensor da livre iniciativa, eu já conhecia, era muito debatida, a ideia da extrema esquerda, porque ela sempre foi transparente. Quem acredita no modelo comunista quer expropriação, quer que os meios de produção vão parar na mão do proletariado através de um governo centralizado e centralizador, o que, fazendo um benchmark rápido, ou seja, buscando as melhores práticas, a gente descobre que nunca saiu do campo da utopia. Mas a ideia é romântica. Vamos pegar o bolo todo e dividir igualmente. Enquanto está no campo da utopia, tá tudo certo. Na prática é que o bicho pega. Ditadores vivendo luxuosamente, privação da liberdade de imprensa, de carreira e até de ir e vir. O que a gente viu na União Soviética, sob a batuta do Stalin, ou na China, do Mao Tse-tung, ou agora, atrás da parede de isolamento da Coreia do Norte. Já a extrema-direita, ou para ser mais preciso, uma ditadura de direita, a gente viveu aqui. E eu sinceramente não acreditava que mesmo com o Bolsonaro no poder, já disse outras vezes, o povo brasileiro pudesse ser tão escroto, a ponto de defender abertamente fechamento do Congresso, ideias homofóbicas, demonizar as conquistas femininas, negar o racismo estrutural. Eu achava que as instituições e as pessoas não deixariam chegar tão longe. Eu nos imaginava em outro estágio. Para nossa sorte, o Bolsonaro é um político de extrema-direita incompetente, porque se ele fosse minimamente dotado de capacidade como gestor, ou até de capacidade cognitiva, né, a gente veria aqueles 57 milhões de eleitores, adoradores, inflados pelo sucesso da política econômica. E quem pagaria é todo mundo que não comungasse dessa linha ideológica. Criaram no Brasil essa coisa estúpida de direita e esquerda. Direita ou esquerda, para ser mais exato. E com o Bolsonaro no poder, a gente chegou ao ridículo de todo mundo que não concorda com o extremismo dele ser de esquerda. Eles mesmos cunharam um apelido para os apoiadores dissidentes, que só crescem, como o Lobão, o anão marqueteiro de Embu, o Felipe Moura Brasil, entre outros. Nova esquerda. É ridículo. Mas de todas as coisas difíceis de entender no bolsonarismo, a mais surpreendente é a facilidade com que as ovelhas, para não chamar de gado, se entregam ao sacrifício. Aqui eu tenho que ter cuidado. O mundo muda, a globalização é um fato, a China se abriu para o capitalismo, a Rússia se abriu. Quanto mais a tecnologia se sofistica, mais aumenta o abismo entre quem produz tecnologia e quem produz commodities, ou seja, o fruto da terra, o petróleo, o minério. E um dos maiores e menos criticados pecados desse governo é que esse é o momento, essa é a janela de tempo que vai nos colocar ao lado das maiores potências do mundo, todas altamente tecnológicas, ou nos empurrar para um buraco econômico sem retorno. No meio de uma pandemia, não é hora para se discutir isso. Mas quando a gente vê quem é o núcleo duro do bolsonarismo no empresariado, fica muito clara a ausência da tecnologia. Luciano Hang, loja de varejo vendendo importados da China. Júnior Dusk, dono do Madeiro, faz hambúrguer. Edir Macedo, vende cajado de plástico de Moisés e óleo santo de Jerusalém. Cadê os desenvolvedores de software? Cadê os grandes industriais, se sobrou algum? Nada contra o serviço e o comércio. Gera milhões de empregos. E só não gera mais porque não somos competentes nem para aproveitar a nossa vocação turística. Mas sem ciência e tecnologia, repito sempre, a gente já era.
E um segundo ponto que eu vejo nessa elite empresarial bolsonarista é a falta dessa percepção. Eles não entenderam que o que eles fazem é extrativismo de mão de obra, porque o dinheiro planetário vai estar onde a tecnologia estiver. Também é discurso recorrente aqui no canal. Não pense que seremos o celeiro do mundo. Em 30 anos, as fazendas serão verticais, a carne feita em laboratório e o petróleo substituído por outras fontes renováveis e limpas, até na matéria-prima. É por isso que eu fico tão chocado com a forma com que alguns desses caras estão tratando essa pandemia. Eles realmente parecem acreditar que tem que isolar os velhinhos e deixar morrer pessoas para garantir os empregos que eles geram. Eles e a família Bolsonaro, o guru Olavo de Carvalho e outros, tratam essas vidas humanas em jogo agora como dispensáveis, olhando a economia a longo prazo, o que é absolutamente desumano e não tem paralelo em lugar nenhum do planeta. Enquanto a ordem no mundo é proteja-se, fique em casa, aqui hoje tem gente fazendo ameaça, dizendo que tem que deixar morrer agora para não morrer muito mais de fome lá na frente. Olha, se morrer agora por coronavírus, falhamos. E se morrer de fome diante de uma recessão lá na frente, também. Dá para se dizer, vou dificultar a sua aposentadoria para salvar a economia. Mas não é humano se pedir, vou matar a sua vovó agora para a gente salvar a economia. Óbvio, não é? Mas mesmo sendo óbvio, é o que muitos dizem ou disseram recentemente, já com a pandemia galopante. Ontem, um pouco antes de dormir, eu me dei o trabalho de compilar, ou seja, editar, algumas dessas falas do velho da van, do dono do Madeiro, do Roberto Justus, que foi muito infeliz nas suas colocações recentemente, do alucinado do Olavo e do presidente. Foi um vídeo para o Twitter de 2 minutos que eu produzi no celular, no momento de indignação, e eu não esperava que fosse tocar tanta gente, mas tocou. Tá com 500 mil visualizações em menos de um dia. Eu vou rodar aqui para vocês. Do vírus? Sim, vão morrer. Alguns por estar já com deficiência, outros que vai acontecer, vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Para mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro para pagar tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro para pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, é o último refúgio das pessoas, né? Lógico, o pastor vai saber conduzir lá o seu culto. E aí eu vou pegar e vou pra praia, né? E quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortes para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Quando a chuva está vindo aí, você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem, passa. Como vocês viram, tem um fio condutor, falta de empatia. Não acho que vai ser fácil, eu sei que uma crise econômica prolongada pode matar mais que a pandemia, mas não se calcula quantos a gente vai deixar morrer. Essa escolha desesperada a gente faz diante da realidade, diante da necessidade real de escolha. Mas sem saber, é impossível, qual vai ser o impacto real na economia,
Vamos salvar durante a pandemia o maior número possível de pessoas e usar o exercício da solidariedade e da criatividade que pode brotar dessa situação adversa para salvar quem tiver que ser salvo depois, quando vier o agravamento da crise por causa da pandemia e a gente puder mensurar o tamanho dessa crise, na verdade. Mas me impressiona mais ainda é ver esses empresários e o presidente tão preocupados com o futuro quando se trata dos seus pequenos feudos, ou mandato, no caso do Bolsonaro, ou discípulos, né, em se tratando do Olavo, e não aplicarem a mesma dose de alarmismo e de preocupação com o futuro quando a gente olha a falta de urgência para lidar com fome, saúde, infraestrutura hoje e o desastre no setor industrial, já antes da pandemia, e o descaso com ciência e tecnologia. Não vai ser só com a manutenção da venda de hambúrgueres gourmet e roupa de cama que a gente vai evitar fome e desemprego. Esses tapam o buraco, mantêm a engrenagem minimamente rodando, mas tecnologia é que nem a pandemia, uma corrida contra o tempo. A China, que começou montando produto para grandes empresas dos Estados Unidos, hoje fabrica celulares e computadores competitivos e com tecnologia própria. O mesmo caminho seguiu a Coreia do Sul e, na reconstrução do pós-guerra, o Japão. Que essa quarentena sirva pelo menos para nos fazer enxergar o panorama mundial de um jeito diferente. A internet, que está tornando o nosso confinamento suportável e até produtivo, está aí para provar. É um caminho sem volta. A gente saber fazer hambúrguer é fácil. Quero ver fazer modem, ou celular, televisor, PC ou notebook, como esse que você está usando para me ver agora. Mais desafiador e melhor ainda, criar o que não existe. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir, inscreva-se e fique em casa. Fica em casa.